alguma coisa, deseja minorar o sofrimento, servir a quem precisa de atenção. Mas como poderemos servir aos homens se ainda não sabemos servir Jesus? E como serviremos quem nos serve se não o conhecemos lá na cruz? Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. Entender o amor é tudo que preciso compreender. Para ter poder viver. Há muita gente amável neste mundo que quer colaborar de alguma forma, anela dar a vida pelos outros, amar a quem precisa de atenção. Mas como poderemos amar os homens se ainda não sabemos amar Jesus? E como amaremos quem nos ama se não o conhecemos? A noite foi formado em março de 1982, da iniciativa da direção dos juvenis numa igreja. Tem um disco gravado que foi lançado já em 1986. Esse conjunto tem se apresentado em diversas partes do Brasil, dando sempre um cunho muito evangelístico à sua mensagem. O Sol e a Igreja Central Paulistana, mais ainda o Centro de Produção Artística do IASP e da APO, tenho o prazer de lhes apresentar hoje o conjunto Som e Louvor. Criaturas do Senhor devem levar a Deus louvor. Aleluia, aleluia. Louvemos ao nosso Deus. Louvemos ao nosso Deus. Louvemos Cristo, nosso Rei. Louvemos Cristo, nosso Rei. Senhor que fez o céu e toda a criatura, o Deus de paz, o Deus de amor, poderoso e salvador. Cante ao Senhor em seu louvor, com vozes para o nosso Rei. A Deus louvor e glória.
Pai, com alegria em nosso coração cantamos hinos de louvor a Teu nome. E esta noite suplicamos a presença de Teu Espírito, impressionando a mente, o coração, a vida. Vamos abrir a Tua Palavra e queremos que fales esta noite mais uma vez a nosso coração. Há tanta necessidade neste mundo, oh Deus. Cada ser humano precisa de Teu amor, de Teu carinho, de Tua palavra simples, de Tua voz chamando, de Tua voz declarando a mensagem de amor para o ser humano do século XX. Estamos aqui ansiosos para saber o que Tens para nos dizer esta noite. Queremos estar atentos, numa atitude de adoração, de louvor. Por favor, fala-nos, impressiona-nos com Teu Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. São Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22, é o texto para a mensagem desta noite. São Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 22. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas o jovem, pesaroso por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Queridos amigos, meus irmãos, Deus tem uma mensagem muito importante para sua igreja e para este auditório esta noite. Vamos a tentar lembrar alguns incidentes da vida do jovem rico. Vamos a analisar alguns detalhes do encontro deste rapaz com Cristo. E vamos a pedir a Deus que nos ajude a tirar algumas lições práticas para hoje, em nossos dias, para a nossa experiência. O diálogo entre Cristo e o jovem rico nos mostra a diferença entre o formalismo da religião e a essência da religião. O formalismo de aquilo que comumente chamamos de cristianismo e a essência do que realmente é o cristianismo. Encontramos aqui a experiência de um rapaz que estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar a vida eterna. Mestre, disse ele, o que farei para ter a vida eterna? O que farei? Cristianismo não é basicamente fazer coisas. Cristianismo essencialmente é ser. Mas os seres humanos esquecemos isto. E os seres humanos vivimos preocupados em fazer coisas. Nos preocupamos mais pelo formalismo da religião, por aquilo que se vê, por aquilo que pode se mostrar. Mas nos esquecemos da essência da religião. A experiência
Rico nos mostra a tragédia de alguém que estava na igreja, que cumpria tudo, que guardava tudo, que seguia todas as normas, que era um bom membro da igreja, mas que estava completamente perdido dentro da igreja. É possível alguém estar perdido dentro da igreja? A história do jovem rico nos prova que sim. É possível estar perdido fazendo todas as coisas certinhas? A história deste rapaz nos prova que sim. É possível estar perdido guardando todos os mandamentos ao pé da letra? A história deste rapaz nos prova que sim. Porque, meus amados, neste imenso auditório, eu tenho certeza que não há ninguém que guarde os mandamentos ao pé da letra como este rapaz. Porque eu não acredito que aqui alguém tenha coragem de olhar a Cristo no olho e dizer: tudo isso que tu estás falando, eu guardo desde minha juventude. Mas o jovem rico teve coragem de olhar Cristo olho no olho e dizer: isso que tu estás falando, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, tudo isso eu cumpro desde minha juventude. Então, meus irmãos, aqui está o exemplo de um homem exemplar, de um homem modelo, de um homem cumpridor de todos os mandamentos, de todas as normas, de todos os regulamentos. Aqui está o exemplo de um bom membro de igreja que, fazendo tudo ao pé da letra, estava completamente perdido. O que Deus nos está querendo dizer esta noite, meus amados, é que a salvação não se alcança apenas com o fato de pertencer a uma igreja ou apenas com o fato de cumprir mandamentos. A salvação, na sua essência, é muito mais profundo do que apenas pertencer a uma igreja. Mas os seres humanos confundimos as coisas e vivimos preocupados apenas por aquilo que se vê, apenas por aquilo que pode se mostrar. Vivimos desesperados para tentar sermos bons. E quando alguém nos sugere a mínima ideia de sermos cristãos, em lugar de pensar na essência do cristianismo que Deus quer nos mostrar esta noite, pensamos imediatamente: que coisas a partir de hoje, se eu quero ser um bom cristão, que coisas não posso fazer mais? Ou que coisas tenho que começar a fazer? Meus irmãos, antes de vocês, de nós todos como igreja, como amigos, como seres humanos, antes de nós todos estarmos querendo fazer coisas, temos que ter um encontro com Cristo e entender a essência do cristianismo. Este rapaz, o jovem rico, pertencia a um rico, e a vida é Deus. Ela tem sua origem em Deus. Ele compartiu sua vida com você. Não importa se em algum momento de sua vida você acha que ninguém gosta de você. É possível que neste mundo, algum dia, você sinta que está sozinho no mundo, que ninguém gosta de você, seus pais não gostam, os professores não gostam, seus amigos não gostam, ninguém gosta de você. Isso pode ser verdade de alguma maneira, mas Deus gosta de você. É possível em algum momento da vida que você se olha no espelho e você mesmo sente que não gosta de você, mas Deus gosta de você. Está frustrado com a vida. Você acha que ninguém compreende você? Há um Deus maravilhoso lá nos céus, olhando esta noite para você onde está e dizendo: filho, você não tem direito de se sentir fracassado. Você não tem direito de se sentir lá embaixo, porque você é a coisa mais linda que eu tenho. Preto, branco, baixo, gordo, magro, mulher, homem, intelectual, ignorante, rico, pobre, você
sin distinción de cor, sin distinción de credo, sin distinción de filosofías, sin distinção de raça, sin distinção de nacionalidade. Você é um ser humano. E você acha que Deus escreve uma coisa: não faça isto, e se você faz isto que está escrito, tem muito mais valor do que você. Você é um ser humano. E quando você transgrede isso que está escrito, Deus fica triste porque você se machuca. Não porque você transgrediu uma coisa escrita. Deus escreveu isso não para atormentá-lo. Deus escreveu isso para fazê-lo feliz. E quando você vai contra aquilo que Ele escreveu, você se machuca, você não é feliz. E é por isso que Ele fica triste. O ser humano não entende isso. Especialmente às vezes os cristãos não entendemos isto. Os cristãos estamos mais preocupados com os regulamentos do que com o ser humano. Estamos mais preocupados com as normas do que com o ser humano. Isto não quer dizer que esta noite devemos sair todos a transgredir todos os mandamentos porque o ser humano está acima dos mandamentos. Porque se nós fazemos isso, os únicos que perdemos somos nós. Os únicos que vamos a chorar por isso somos nós. Os únicos que vamos nos ferir, machucar, somos nós. As normas que Deus deixou neste mundo são um cerco de amor, um cerco de proteção de amor para o ser humano. Quando você vai ao zoológico e encontra escrita um letreiro que diz assim: não entre na jaula dos leões, não é porque o administrador do zoológico é chato, é apenas porque ele não quer que você se machuque. Mas você é livre. Se você quiser, tira esse letreiro e joga no lixo e entra na jaula dos leões. Mas o único que se machuca é você. Os líderes da igreja do jovem rico estavam mais preocupados com o cartaz do que com o jovem. Ensinaram uma vida de obediência por medo, não por amor. E por medo também se aprende a obedecer. E este rapaz obedecia tudo, cumpria tudo por medo. Mas ele não amava a Deus. Ele obedecia, mas não amava. É possível obedecer o que Deus deixou escrito sem amá-lo. Mas é impossível amá-lo e não obedecer o que Ele deixou escrito. Então, meus amados, qual deveria ser a grande prioridade do cristianismo? Levar os homens a obedecer as normas ou levar os homens a amar o Senhor Jesus? Este rapaz não era feliz apesar de obedecer. Ele vivia angustiado, desesperado, apesar de cumprir tudo, apesar de estar na igreja. E um dia, quando Cristo visitou sua cidade, ele saiu ao encontro de Cristo. A história bíblica, meus amados, diz que os líderes da igreja do rapaz saíram primeiro, mas Cristo levou os líderes para um lado. Eles estavam preocupados. O que diz a lei? Pode um homem repudiar sua mulher? O que diz a lei de Moisés? Deus levou inteligentemente, Cristo levou inteligentemente eles para um lado. Recolheu as criancinhas e começou a fazer sentar elas no colo e começou a beijar a cabecinha delas e acariciar a cabecinha delas. E o coração daquele rapaz num canto ficou enternecido. As lágrimas apareceram em seus olhos porque ele não tinha essa imagem de Cristo. Ele tinha a imagem de um Cristo cobrador, de um Cristo mau, de um Cristo condenador, de um Cristo implacável, de um Cristo disposto a castigar o pecador, mas não de um Cristo que era capaz de dar um beijo em uma criança. Algum dia você já imaginou Cristo chegando pertinho de você e dando um beijo em você? Alguma vez você já sentiu, mesmo que imaginariamente, Cristo chegando a você, abraçando você? Alguma vez você já aconchegou sua cabeça pertinho do coração de Cristo? Se você nunca se atreveu a fazer isso,
então você não conhece Jesus. Aquele rapaz tinha medo de falar com Cristo, porque alguém lhe ensinou que devia ter medo de Deus. E quando Cristo começou a sair da cidade, diz a história bíblica que ele correu e caiu de joelhos e disse: Senhor Jesus, por favor me ajude, estou perdido. Que farei para ter a vida eterna? Que mais farei? Guardo os mandamentos, cumpro as normas, me porto bem, me visto direitinho, não corto meu cabelo como a igreja não quer, faço isso, falo aquilo. Que mais farei? Farei. Para ele, cristianismo era fazer. Que mais farei para ter a vida eterna? E Cristo tentou levar este jovem do conhecido ao desconhecido. Os professores usam muito este método de ensino. Cristo era um grande mestre. Tentou levar ele do conhecido ao desconhecido. O que era aquilo que ele conhecia? Ele conhecia normas, mandamentos, regulamentos. Cristo começou por aí. Disse: você quer ter a vida eterna? Então guarda os mandamentos. E aí o jovem ficou perplexo. Mas que mandamentos? Aqueles de Éxodo capítulo 20, não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E o jovem ficou desesperado e disse: tudo isso eu guardo desde minha juventude, desde minha meninice, disse o grego original, desde quando sou uma criancinha, tudo isso eu cumpro, mas eu não sou feliz. E Cristo disse: filho, aí está seu problema. Você está tão preocupado com cumprir essas coisas, mas você não me ama. Você obedece, você segue, você cumpre, você faz as coisas por medo, mas você não me ama. Então vou te dar um conselho: vai para casa, tire de seu coração o amor que você sente por alguma coisa, que é o dinheiro. Você ama muito o seu dinheiro. Tire de seu coração o amor que você sente pelo dinheiro. Me coloque a mim em seu coração. Então, só depois que você me amar, aí, depois que você me amar, aí cumpre as normas, guarda os mandamentos, segue meus caminhos. Agora, se você não me amar, filho, não adianta. Eu não quero nada de você. Obediência por medo para mim não tem valor nenhum. A obediência só tem valor se é por amor. Então, por favor, filho, eu quero que você me ame, porque cristianismo não é apenas fazer coisas. Cristianismo é um relacionamento de amor entre Cristo e o ser humano. Se não existe esse relacionamento, a obediência não tem valor nenhum. Então, por favor, filho, vai para casa, arranque de seu coração o dinheiro, me coloque a mim e volte, e vem e segue-me. E a história termina dizendo que o jovem foi embora triste e nunca mais voltou, porque era dono de muitas riquezas. Seguramente muitos estão pensando esta noite: graças a Deus, eu não tenho riquezas, eu não tenho dinheiro, então o meu problema não é esse. Meus irmãos, Cristo está apenas apresentando um exemplo aqui. Este jovem, no coração dele, em lugar de estar Cristo, estava o dinheiro. E vejam como era o caso deste jovem. Ele amava seu dinheiro, mas obedecia tudo que a igreja queria. E para Cristo isso não tinha valor nenhum. Agora, eu posso amar mais um artista de televisão do que Cristo. E apesar de amar mais esse artista de televisão, posso estar obedecendo o que a igreja quer? Talvez. Mas para Cristo não tem valor. Eu posso amar mais meu namorado, minha namorada, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, do que Cristo? Eu posso amar mais minha profissão do que Cristo? Meu trabalho do que Cristo? Meus sonhos do que Cristo? Eu posso amar mais minha casa do que Cristo? Meu carro do que Cristo? Eu posso me amar mais a mim mesmo do que Cristo? E eu lhes digo uma coisa, meus amados: existem muitos seres humanos que amam coisas boas, mas não amam Cristo. Pergunto, por exemplo, poderia uma pessoa amar muito mais sua igreja do que Cristo?
E vocês se espantariam se soubessem a quantidade de gente que existe nas igrejas que dariam a vida por sua igreja. Mas se Cristo lhes pede uma coisa, preferem ficar com sua igreja do que com Cristo. E a falta, o problema é a falta de amor. O problema é que estamos mais preocupados com a doutrina do que com Cristo, com a norma do que com Cristo, com o nome da igreja do que com Cristo. Meus irmãos, cristianismo acima de tudo e em primeiro lugar é relacionamento de amor com Cristo. E volto a enfatizar o pensamento que eu já disse. Agora eu digo de outra maneira. É possível estar na igreja de alguma maneira e não amar o Senhor Jesus, mas é impossível amar o Senhor Jesus e não estar na sua igreja. Então qual deveria ser o mais importante? É possível alguém guardar as normas de alguma maneira sem amar Jesus, por disciplina própria, mas é impossível amar o Senhor Jesus e deixar de guardar suas normas. Se me amais, guardai meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Mas a obediência, só por amor, nunca por medo, nunca por constrangimento, nunca por interesse, nunca por pressão. A obediência apenas por amor. De outra maneira, não vale nada. Só depois que eu ocupo lugar em teu coração, disse Cristo ao jovem rico, então vem e segue-me. Se não, pode ir embora. Não quero obediência que não seja por amor. É impossível conviver alguém se não se ama esse alguém. Muitos cristãos se perguntam, por que estou 20, 30 anos na igreja? Cumpro tudo e não sou feliz. O caso do jovem rico era semelhante. Estava tanto tempo na igreja, desde menino, e não era feliz. Muitos cristãos se perguntam, por que sinto que falta alguma coisa na minha vida? E esta noite eu tenho certeza que alguém está pensando aqui. O pastor está falando agora de mim. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja e não sou feliz. Eu sinto que falta alguma coisa. E eu guardo as normas, cumpro os mandamentos, sigo tudo que a igreja quer, mas não sou feliz. Sinto que falta alguma coisa na minha vida. Por que isso? Porque não se pode ser feliz sem amor. Não se pode ser feliz sem amor. Estava pregando um dia numa igreja de Salvador, na Bahia. Devem ter muitos amigos baianos por aqui. É uma terra maravilhosa, a Bahia. Uma velhinha me procurou depois do sermão e me disse, pastor, está vendo aquele velhinho lá de cabelo branco? Sim, senhora. É meu marido, pastor. Ah, muito bem, irmã. E a velhinha me disse, pastor, estamos casados há 60 anos. 60 anos de casamento, uma vida. E ela disse, pastor, pode perguntar a meu marido, nestes 60 anos de casamento eu fui uma esposa maravilhosa, uma esposa perfeita. Nos moldes tradicionais de um casamento, eu fui uma esposa perfeita. Roupa limpa, cama arrumada, comida pronta, filhos bem criados, casa direitinha, limpinha. Nos moldes tradicionais de um casamento, uma esposa perfeita. Mas aquela velhinha disse, pastor, 60 anos de casamento, uma esposa perfeita, mas eu nunca fui feliz. O quê? Eu nunca fui feliz, pastor. Por que a senhora diz isso? Porque eu não amo meu marido. Mas só agora, 60 anos depois do casamento, a senhora descobre que não ama seu marido. Não, pastor, não é agora. Eu nunca amei meu marido. Mas então por que casou com ele? E aí as lágrimas apareceram nos olhos daquela velhinha. E ela me disse, pastor, quando eu era uma menina, uma mocinha de 15 anos, a gente não escolhia marido para a gente. Eram os pais que escolhiam marido.
Um dia chegou meu pai e disse: filha, você vai casar daqui a 2 meses com o filho de meu compadre tal. Começaram a arrumar a festa, a preparar o enxoval, e quando chegou, faltando 2 dias para o casamento, eu fui à rodoviária a esperar meu noivo. A expectativa em meu coração: será que eu vou gostar dele? Será que ele é bonito? Como que ele será? E aí na rodoviária esperando, quando os passageiros saíam do ônibus, até que alguém me disse: é esse aí teu noivo. Pastor, eu olhei para ele, não gostei. 2 dias depois, tive que casar. Meu pai e minha mãe me disseram: filha, uma esposa direita faz isto. E de alguma maneira, me esforçando, eu fiz tudo que uma esposa perfeita faz. Eu fui uma esposa perfeita, mas eu nunca fui feliz. Como ser feliz com alguém que não se ama? Meus amados, o batismo na igreja é uma espécie de casamento com Cristo. O dia que nos batizamos, nos casamos com Cristo. E eu pergunto esta noite, neste auditório haverá alguém na arquibancada, ou aqui nas cadeiras numeradas, ou aqui embaixo, ou na tribuna lá, ou no outro lado. Esta noite haverá alguém que poderia dizer em seu coração a Jesus: Senhor, estou na tua igreja há 15 anos, há 30 anos casado contigo, batizado há 5, há 2 anos. E neste tempo, de alguma maneira, tu sabes que me esforçando, me disciplinando, tenho conseguido guardar todas as tuas normas. Mas eu nunca fui feliz. Eu não sou feliz. E ninguém sabe disso. O pai não sabe, a mãe não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe. Só eu sei que eu não sou feliz. Por quê? Por que não? Simplesmente talvez porque você nunca se apaixonou por Cristo. Você casou com Ele por qualquer motivo que não era amor. E eu dou um conselho aos jovens aqui reunidos esta noite, aos jovens solteiros. Os Estados Unidos estão fazendo muitas estatísticas, são amigos das estatísticas. De cada 100 casamentos nos Estados Unidos, 60 terminam no divórcio, na separação. Ficam 40. Desses 40, as estatísticas em números redondos, estou dando isto, dizem que 35 ficam juntos, mas não têm nada em comum. Ficam apenas porque não têm coragem de assumir uma separação, pela pressão religiosa, financeira, familiar, etc. Se salvam 5. Desses 5, 3 são mais ou menos felizes, e apenas 2 são verdadeiramente felizes. E por isso que dou um conselho aos jovens, fazendo um parênteses na mensagem desta noite: nunca cometam a tolice de casar sem amor. Não se casa porque minha mãe quer, porque meu pai acha que ele é um bom rapaz, porque ela vai ser médica, porque ela vai ser enfermeira, porque ele tem um bom nome, porque o pai dela tem um bom status social, porque ele tem dinheiro, porque ela tem aquilo. Qualquer motivo que seja, só tem algum valor se o grande motivo que te leva ao casamento é o amor. E na vida cristã é assim. Você não pode se unir a Cristo porque o pastor te convenceu de uma coisa. Não, você não pode se unir a Cristo porque teu pai quer, porque tua mãe quer, porque tua esposa pediu, porque teu marido pediu, porque a pressão dos amigos, a pressão da sociedade, a pressão da igreja. Todos os motivos têm algum valor unicamente quando o grande motivo que te leva a Cristo é o amor por Ele. Quando você chega em sua vida a um ponto em que olha para Cristo e diz: Senhor Jesus, não posso mais viver sem Ti. Então você está pronto para se entregar a Cristo, para se unir à sua igreja. E quando você se une à igreja de Cristo porque você se apaixonou por Cristo, não importa se os homens te traem, não importa se os homens te falham, não importa se a igreja te desaponta,
Não importa se os seres humanos viram as costas para você, nada te afastará do amor de Jesus. Porque não foram os homens que te trouxeram, foi Cristo que te atraiu com seu amor. E Ele te conservará fiel à sua igreja, fiel a Ele, fiel a Cristo. A humanidade precisa de Cristo. A humanidade está morrendo por falta de Cristo, não apenas por falta de religião. E quando Cristo entra na vida do ser humano, Ele opera uma revolução. O ser humano fica tão cativado pelo seu amor que inicia sua vida de namoro com Cristo. E esse é meu tema da quinta-feira. A vida de namoro com Cristo. Uma vida de uma aventura maravilhosa e apaixonante com Cristo. Cristianismo não é um fardo que se tem que carregar. Cristianismo é uma experiência de amor, de júbilo, de gozo, de alegria. Se você acha que porque é cristão tem que viver sem sorrir, com o cabelo todo despenteado, sem vestir direitinho, sem comer direitinho, magro, com cara de doente, isso não é cristianismo. Cristianismo é júbilo, é gozo, é alegria, é um povo que canta, é um povo que ri, é um povo que corre, é um povo que joga bola, é um povo que se diverte dentro dos princípios de Deus. Somente Cristo pode operar uma revolução neste mundo e no coração humano. O verdadeiro Cristo bíblico. Meus amados, eu convido a igreja esta noite a fazer uma avaliação de seu cristianismo. Eu convido aos amigos a se apaixonarem por Cristo. É por isso que durante estes dias estou levantando a figura de Cristo, porque Cristo tem uma promessa maravilhosa que diz: se eu for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. E quando Cristo é levantado no esplendor de seu amor, os seres humanos correm a seus pés. Eu vou terminar agora a mensagem desta noite contando a minha experiência. Nasci praticamente na igreja adventista do sétimo dia. Conheci o Evangelho quando tinha 4 anos de idade. Em outras palavras, foi minha mãe que conheceu o Evangelho. E no grupinho onde a gente congregava, a lei estava acima de tudo. A obediência e as normas acima de tudo. Eu sou um jovem que nasceu praticamente na igreja e cresceu tendo medo de Deus. Eu não amava, eu tinha medo do seu castigo. Eu me portava bem para não ir para o inferno. Quem quer se queimar no inferno? Eu obedecia para que Deus não me castigasse. Quem quer trazer os castigos de Deus para ele? O boxeador brasileiro Maguila é um personagem folclórico interessante. E ele um dia deu uma declaração que me fez pensar muito. Eu não tenho medo de Mike Tyson, não tenho medo de ninguém. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. Quem quer ser castigado por Deus? Eu também não queria. E por isso obedecia e cumpria tudo. E fui crescendo com um vazio na minha alma. A doutrina na minha cabeça, versos e versos de cor na minha cabeça. A obediência tinha se tornado para mim uma coisa já habitual praticamente. Mas havia um vazio em meu coração. Com 13 anos me batizei e me uni definitivamente a esta igreja adventista. E continuei crescendo. E ninguém podia entender o vazio de minha vida, só eu. E nem eu. Porque não entendia por quê. Porque para mim cristianismo era portar-se bem. E eu de alguma maneira me portava bem, mas não era feliz. Com 16 anos terminei o 2º grau e decidi fazer a faculdade de teologia. Prestei o vestibular e entrei na faculdade para estudar teologia.
E uma voz dentro de mim dizendo assim: você vai ser um futuro pastor. Se alguém deve se portar bem, é você. E eu tentava, eu me esforçava para andar nos caminhos que conhecia, nas normas que conhecia, e de alguma maneira conseguia. Às vezes errava e me angustiava, me sentia perdido, me levantava e continuava, mas não era feliz. E com 20 anos me formei na faculdade de teologia e comecei a ser um pastor. O primeiro ano do meu ministério foi um ano trágico, meus irmãos. Um ano que nunca mais na minha vida gostaria de viver. Eu era solteiro ainda. Quando terminava de pregar a meio-dia meu sermão, e eu pregava um sermão dizendo que Cristo podia levar felicidade aos corações humanos. E na metade do meu sermão, vocês entendem o que é sentir no coração a vontade de fechar a Bíblia e sair correndo e dizer para a igreja: irmãos, é mentira tudo. Eu estou dizendo que o cristianismo traz felicidade, mas eu não sou feliz. Mas eu não podia fazer isso. E terminava de alguma maneira de pregar meu sermão. E a meio-dia, quando todos meus irmãos iam para casa almoçar, eu ia para meu quarto sozinho, deitava na cama e sentia que as lágrimas saíam e escorregavam pelos meus rostos, meu rosto, e perguntava: por que Deus? O que está faltando na minha vida? Por que este vazio? Me esforço para ser um bom pastor, me esforço para ser um bom exemplo para a minha igreja, cumpro o meu trabalho, faço o melhor que posso, prego, caminho, subo, desço, vou para aqui, vou para lá, tento obedecer, tento inspirar minha igreja. Por que não sou feliz? O que está faltando na minha vida? E meus amados, ninguém podia responder a pergunta. Quando terminou o segundo ano do meu ministério, me apresentei ao meu presidente e pedi para entregar minha credencial e parar de ser um pastor, porque havia uma incoerência interior na minha vida. Eu agradeço àquele presidente porque ele me disse: Bulhão, você tem que se dar a você mesmo uma chance. Você vai ser missionário entre os índios da tribo Campa, na Amazônia, e lá em contato com a natureza, talvez você se encontre a você mesmo. Ele tinha razão, salvo um pequeno detalhe: eu não precisava me encontrar a mim mesmo. E este é um erro grave da humanidade. A humanidade pensa que dentro dele há um potencial que tem que descobrir. Mentira. E mesmo aqueles que defendem essa teoria sabem que é mentira, porque quando olham para dentro só encontram um poço de desespero sem fim. Não há potencial nenhum dentro de nós. A nossa força vem de cima, não de dentro. Somos um poço de inveja, de cobiça. Somos um poço de mágoa, de egoísmo, um poço de contradição. Dirija seus olhos a Deus. Eu fui como missionário para a Amazônia e convivi durante 3 anos com os índios da tribo Campa. Dormi com eles, andei com eles através da mata, caminhei, comi a comida deles, convivi e aprendi a amar a esses da tribo Campa lá na Amazônia de meu país. Mas Deus tinha um plano para mim. Deus queria sacudir-me lá. Eu agradeço a Deus porque Ele me levou para a Amazônia. Alguns meses depois de ter chegado lá, eu fui para uma aldeia, 2 horas de caminho a pé, através da mata, pelas trilhas da mata. Saí de manhã para chegar antes do meio-dia, mas perdi a trilha. E quando lutava para achar a trilha por aqui, por lá, me perdia cada vez mais. Passou 1, 2, 3, 4, 5 horas e eu corria de um lado para outro tentando encontrar a trilha e não achava nada. Deu 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde. Eu estava assustado, cansado e faminto, e de repente o céu começou a ficar escuro. Nuvens negras anunciavam uma tormenta terrível. E lá pelas 6 da tarde a tormenta caiu implacável. Embaixo das árvores, no interior da Amazônia, estava escuro, não se enxergava nada.
eu me assentei debaixo de uma árvore com apenas 22 anos. E comecei a ficar molhado com a chuva torrencial que caía. Tremendo. E em meu coração havia um sentimento: por que estou sofrendo isso tudo? Se ao menos eu fosse feliz, se ao menos soubesse por que estou aqui, o que estou querendo, o que procuro, o que estou tentando levar para os meus irmãos índios. Passou 1 hora, 2 horas e a chuva não parava. De repente, quando a chuva diminuiu, já devia ser 8, 9 da noite. Uma escuridão densa que se podia sentir, que se podia palpar no interior da mata. E eu me levantei e continuei andando. Pensei: eu tenho que andar, tenho que chegar na aldeia. Em algum canto desta Amazônia tenho que achar a aldeia. E andei como um louco, caindo, levantando na lama, no barro, caindo e levantando, continuava meu caminho. E foi nisso que eu escorreguei e rolei por um abismo abaixo, talvez uns 5, 6 metros. As minhas coisas rolaram para outro lado. E eu fiquei deitado lá, na lama e no barro. Tentei sair, mas não consegui. Meus pés escorregavam na lama. Me agarrava de uma plantinha e ela saía com toda a raiz, porque a terra estava molhada. Me segurei de um galho maior. Minha mão estava cheia de espinhos, soltei com uma intensa dor. Tudo que eu fazia para sair do buraco, para sair da lama, não adiantava de nada. E foi aí, deitado no barro, que como num filme começou a desfilar minha vida toda. Desde quando era criança e pela primeira vez ouvi falar da igreja, da Bíblia e de Cristo. E aquela noite descobri a grande tragédia da minha vida. Porque, meus amados, eu olhei para meu lado, havia sombra escura. Do outro lado, escuridão e trevas. De cima, árvores enormes. E em cima disso, nuvens negras. Embaixo, lama. Olhava para dentro de mim, teologia, cristologia, versículos de cor na minha cabeça. Olhava para meu coração, a igreja adventista no meu coração. Mas naquela hora, ninguém podia fazer nada por mim. Nem os versos, nem a igreja, nem a doutrina, nem a teologia. Eu precisava de uma pessoa. Pela primeira vez na minha vida descobri que eu precisava, acima de tudo, de uma pessoa. E essa pessoa tinha que ser Cristo. E onde estava Cristo? Lá atrás das nuvens, sentado em seu trono. Me ensinaram que para me aproximar dele tinha que ir rastejando, porque ele podia me consumir com seu fogo consumidor. Não me ensinaram a fazer dele meu amigo. Não me ensinaram a fazer dele meu companheiro. Não me ensinaram que ele podia me beijar, podia me abraçar, que eu podia me jogar em seus braços. E eu chorei aquela noite como uma criança. Não chorei de fome, nem de frio, nem de medo. Chorei porque descobri pela primeira vez minha tragédia. Eu era um homem sozinho, perdido em meio da igreja, perdido numa Amazônia de doutrinas e teologia e versos e normas e mandamentos. E comecei a gritar com todas as forças de meu ser. Meus amados, quando nasceu alguém, se perde, tem que gritar. Alguém pode ouvir a voz dele e também grita, e pelos gritos as pessoas se aproximam e se ajudam. E eu gritei, e de repente eu vi longe um grito, e continuei gritando, e o grito se aproximava cada vez mais. Continuei gritando, e o grito cada vez mais perto, e de repente senti que alguém estava descendo. Senti os passos, e alguém chegou perto de mim. Olhei para ele, era um índio campa, lá da selva, com seu rosto de índio, as marcas que as tradições de sua tribo fazem no rosto dele. E perguntei: quem é você? E ele não disse nada, apenas me deu a mão. E eu segurei sua mão. Era uma mão cheia de calos, uma mão dura, grossa, forte, e me começou a puxar.
Meus pés escorregavam na lama, mas os dele pareciam um trator com tração, e subia até que chegamos em cima. Eu perguntei aí: quem é você? E ele não disse nada. De onde você veio? Nada. O que você estava fazendo por aqui? Estava andando, estava perdido a esta hora? Não disse nada. Ele me agarrou do braço e começamos a andar. Na escuridão andamos e andamos e andamos. E quando chegamos a um ponto, ele me mostrou para baixo, e lá abaixo havia luz. Era a aldeia que eu estava procurando. Soltei o índio e corri. Escorreguei e rolei novamente. Ele se aproximou de mim, me levantou, e ambos chegamos até a aldeia. E aí chamei a gritos. E o irmão João, um colono, saiu com uma tocha acesa. E quando me reconheceu, ele correu e me abraçou e me disse: pastor, por que, pastor, a esta hora? Por que o Senhor cometeu essa loucura de vir a esta hora? Eu disse: não, João, não foi agora. Eu saí de manhã, às 6 da manhã. Eu me perdi no caminho, perdi a trilha. Ele tirou minha roupa, me deu um cobertor e me deitei no fogo, no chão, perto do fogo. E adormeci. Quando acordei era sábado de manhã. Minha roupa estava seca perto do fogo e havia mingau de banana e mandioca cozida perto do fogo. Eu me vesti e saí para o pátio da aldeia e conversei com João. E contei a João toda a minha tragédia, como me perdi. E ele me disse: como chegou? Foi o índio que estava comigo. Qual índio? Aquele índio que estava comigo ontem à noite, quando você me recebeu. E João me disse: pastor, o senhor estava sozinho. E eu disse: não, João, ele estava comigo quando você me recebeu. E João me disse: pastor, quando a gente fica com medo, às vezes se imagina coisas. O senhor ficou com tanto medo, o senhor deve ter imaginado, mas o senhor estava sozinho. E eu não disse nada. Eu desci até uma pequena cachoeira para me lavar. E perto daquela cachoeira me ajoelhei. E pela primeira vez na vida, amigos, eu senti que minha oração não ia para o teto, lá para os céus, não. Eu conversei. E pela primeira vez na vida, tive a sensação que alguém a meu lado estava ouvindo minha oração. A mim não me importa se aquele índio foi um índio de verdade ou foi um anjo. Não, não é isso que me preocupa, não. Nunca me preocupou. Eu agradeci aquela manhã na cachoeira a Deus, porque Ele me ensinou a grande lição que eu precisava ensinar. Sozinho estaria sempre no buraco, na lama, no desespero, perdido, vazio, louco. Eu precisava de um amigo. E Deus me ensinou a lição através do sofrimento e de uma noite de horror vivida na selva. Aquele dia, em minha oração, eu disse: Senhor Jesus, quero segurar teu braço e não soltá-lo nunca. Comecei a estudar a Bíblia, não tentando encontrar versos para provar uma doutrina, mas tentando descobrir meu Senhor Jesus. E foi aí que descobri o maravilhoso amor de meu Senhor Jesus. E me apaixonei. Às vezes ando na rua dirigindo meu carro. Alguém pode me ver falando e pode pensar que estou louco. O mundo pode pensar que estou louco. Eu sei com quem estou falando. Ele não está mais para mim lá, Ele está ao meu lado, em meu carro. E esse é o amigo maravilhoso que eu quero apresentar a esta multidão esta noite. Eu quero desafiá-los a segurar a mão desse amigo. Eu não quero que tenham medo de Deus, medo de Jesus. Eu gostaria que vocês viessem correndo para os pés dele, que sentissem seu amor, que sentissem seu calor, seu carinho. Eu gostaria que na escuridão desta noite, aí onde você está, sentisse o beijo de Jesus em sua fronte. Querido filho, querido amigo, querido pai, querida esposa, querido jovem,
importa onde você está neste momento, o Senhor Jesus ama você. Nunca esqueça disso. Sinta o beijo de amor dele esta noite. Eu sei o que você está dizendo em seu coração para mim esta noite. Pastor, não diga, por favor, não diga que Deus me ama. Ele não pode me amar. Ninguém pode me amar, porque eu mesmo não me amo. E é possível que nem você mesmo se ame. Mas acredite, meu amado, acredite. Pelo que você mais queira nesta vida, acredite. Deus ama você. Ele gosta muito de você. E o dia que você coloque a Cristo em primeiro lugar, por cima de seu dinheiro, de seu poder, de sua cultura, de seus amigos, de sua família, de sua igreja, de sua doutrina, de sua filosofia, de sua profissão, por cima de você mesmo, você vai descobrir o segredo de uma vida feliz. Minha vida mudou quando a Cristo entreguei o primeiro lugar em meu ser. É isto que Sonete vai cantar agora. Quando Cristo ocupou o primeiro lugar em meu ser, nada mais me faltou, grande paz inundou todo o meu coração. Minha dor lhe entreguei, meu pecado contei, e seu sangue minha alma lavou. Tudo agora mudou, pois Jesus ocupou o primeiro lugar em meu ser. Teu viver vai mudar se Jesus ocupar o primeiro lugar em teu ser. Nada vai te faltar, grande paz vai encher todo o teu coração. Leva, pois, a Jesus tua dor, teu pecado Ele vai perdoar. Tudo pode mudar se Jesus ocupar o primeiro lugar em teu ser. Querido Pai, obrigado pela mensagem desta noite. Obrigado pelas decisões que foram tomadas em cada coração.
Tem acontecido coisas, ó Deus, coisas que talvez nunca ninguém saberá, mas que cada pessoa está sabendo. Há declarações de amor maravilhosas esta noite. Ouves, ó Deus, essas declarações. Ouves o que essas almas sinceras clamam a Ti. Obrigado, Deus, porque Tu queres estabelecer um relacionamento de amor conosco. Tu não queres apenas computadores, robôs programados para obedecer. Tu queres seres humanos que te amem e, como consequência desse amor, te sirvam e te obedeçam. Dá-nos essa visão de cristianismo e leva-nos com Tua paz para casa esta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja esta noite.